Vamos lá, ô Ronilson, é claro que eu quero falar com você a respeito também da diversidade, porque é vergonhoso o que acontece no nosso Supremo Tribunal Federal, né? Pelo menos é assim que muita gente e até muitos juristas dizem. E aí algumas pessoas começam a falar, mas não é pela diversidade que tem que escolher. Mas aí eu queria inverter a lógica e te perguntar: o que, que a diversidade traz quando a gente olha para a importância de um Supremo Tribunal Federal diverso? A ideia, sobretudo a ideia do Supremo Tribunal Federal é traduzir de alguma forma a diversidade da própria sociedade brasileira, né? Sem chegar ainda na questão racial, de ser uma mulher negra, ou uma pessoa negra ou não, a começar pela diversidade de gênero, né? É um assinte aquela foto com a Carmen Lúcia sendo a única mulher. Agora, eu acho que a pergunta, inclusive, é prévia, assim. Eu acho que tem duas questões que eu tento, pelo menos faço um esforço de separar. Uma da ideia de que o Lula faça essa escolha a partir da confiança, da sua relação. Eu acho que ele está certo, é um jogo político, a gente está vendo esse jogo político, né? Essa frase do Gilmar Mendes tem a ver com esse jogo político. O Josias está certo, né? Não deveria ser nesse nível, mas está sendo desse nível dentro do contexto brasileiro, né? Se tornou um grande. O STF entrou nesse tabuleiro desse jogo político, onde o Pacheco é o preferido por, por conta também da sua estatura política, né? Da sua experiência política, não é só por causa da sua vida ilibada ou do seu saber, ou do seu saber jurídico. Tá? É uma pequena interdição aqui, ou por causa do seu saber jurídico, mas, sobretudo, por causa da sua experiência política. Então, eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa é o Lula fazer uma escolha por causa da questão da confiança, da relação, tá certo, mas a pergunta prévia é por que que o Lula não se pergunta sobre as ausências do seu ciclo de confiança e da sua relação? Seu ciclo de relação. Um minutinho, filho. O ciclo de Deixa relação do ela, Lula. Ronilson, deixa Não tem ela. jeito, não tem jeito. O ciclo de relação do Lula não tem mulheres, não tem pessoas negras, não tem mulheres negras. Eu acho que essa é a pergunta: por onde ele circula, por onde ele anda, porque eu acho que ele está certo. Você tem que dar um cargo nesse nível de poder para quem você tem algum tipo de relação de confiança. Mas confiança se constrói com relação. Se o Lula não tem uma pessoa de confiança no seu ciclo, e seja uma mulher e que seja uma pessoa negra, é porque ele não transita entre esse circuito de pessoas. Então, eu acho que isso é um dilema. A Suprema Corte perde, porque é óbvio que tem indicações que são extremamente relevantes em termos de nome, em termos de experiência, e eu acho que não é só um debate sobre diversidade, não é sobre ter uma mulher porque o STF precisa ficar colorido. É porque a diversidade é importante em termos de perspectiva. A gente viu agora no julgamento as perspectivas, os enfrentamentos que a Carmen Lúcia faz são extremamente relevantes e talvez não viessem se não fosse por parte dela, também por ser uma mulher. Então isso é muito significativo. Então não é só ter um STF colorido e diverso, é ter um STF com uma diversidade que se transforme em qualidade para uma corte mais qualificada e mais próxima da realidade do contexto brasileiro. Nossa, isso que você falou é tão importante, Ronilson, e a gente trazer isso não apenas para o ciclo de convivência do presidente Lula, mas eu acho que é uma lição que você acaba de dar para todos nós, né? É você olhar ao seu redor e ver se você tem um ciclo, né? Relações diversas, né? Isso é muito importante, né? E a gente para pensar que a gente não tem isso, né? E a gente não tem isso, e a gente não constrói relações dessa maneira. Você não busca esse tipo de relação, o que te faz acrescentar e crescer com esse tipo de diversidade nas suas relações, né? Obviamente, quer dizer, você ao longo da história, você vai. Quando o Lula chega numa situação dessa, ele tem que fazer uma escolha, ele está certo, ele tem que escolher quem ele tem alguma proximidade, alguma confiança.
Agora, ao longo de todo esse tempo, ele não ampliou esse ciclo de relações para poder ter alguém, alguém que agora estivesse no cast que ele confiasse? Porque é óbvio, não vai ter um monte de gente da sociedade civil enviando uma lista e o Lula vai escolher aleatoriamente, como se fosse jogar uma carta para o alto e escolher o nome. Por mais que você tenha um background, você tenha um currículo, etc. É óbvio que tem algum tipo de conexão e eu acho que isso está certo. Agora, não acho que essa metodologia de escolha está errada. Eu acho que o background que ele cria, que permite ele fazer as escolhas, é que está errado. Ele não ampliar esse ciclo de relações, ele não ter sido fiel à sua entrada na sua posse, que foi tão histórica em termos de diversidade, é que eu acho que o erro está aí, e não na sua metodologia de escolha. Adorei, adorei. Vou prestar bastante atenção nisso, muito interessante. Ô, Josias, quero voltar à apuração da Mônica Bergamo, porque a gente trouxe aí esse jantar lá no Palácio da Alvorada, e eu queria focar nessa escolha, né, do Pacheco. O que seria escolher o Pacheco para o Supremo Tribunal Federal? É um bom nome na sua análise? É o preferido mesmo aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal? E por que ele seria o preferido? Os ministros do Supremo são gratos ao Pacheco porque ele segurou pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, contra o Barroso. Ele, como presidente do Senado, na época em que presidiu o Senado, ele segurou, não deu vazão a esses pedidos de impeachment. Aliás, o Davi Alcolumbre, que opera em muita consonância, combinado com o Pacheco, Davi Alcolumbre, também não dá sequência a esses pedidos. Então, os ministros são gratos. E ele é um advogado, tem conhecimentos de direito. Agora, a despeito de todo o conhecimento que ele possa ter, Fabiola, assim como o advogado-geral da União também, o Jorge Messias, o Lula poderia inovar, ele poderia ampliar o seu leque de alternativas, né? É muito impressionante, nós estávamos falando agora da subrepresentação de mulheres no Supremo, né? Essa subrepresentação ela é presente, ela é notável em todos os ambientes de poder no Brasil. Isso é uma vergonha, né? No âmbito do judiciário, a vergonha evolui para o escárnio. E esse absurdo ele se torna uma perversão antidemocrática quando você considera que as mulheres hoje são majoritárias na sociedade brasileira, representam 52% do eleitorado, né? E o Supremo é uma instituição que tem 134 anos de história. Já teve lá mais de 170 ministros, 172 ministros. Desses, só 3, de 172, 3 foram ministras mulheres. Nenhuma negra. 2 já se foram, se aposentaram, a Ellen Grace e a Rosa Weber. Resta a Carmen Lúcia. 172 ministros, só 3 mulheres. Agora volta essa discussão, que já foi muito forte quando o Lula substituiu já 2 ministros, né? Sobretudo quando ele teve que substituir a Rosa Weber. Foi muito forte esse discurso, uma pressão muito grande que se repete agora para que ele nomeasse uma mulher, de preferência uma mulher negra, né? Agora está aí com a oportunidade de substituir o ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, pendurou a toga com 8 anos de antecedência, né? E é incrível como o Lula não perde a oportunidade de perder oportunidades, né? Ele poderia surpreender a todos agora e escolher uma mulher. Não faltam alternativas. Aliás, chegou nesta semana, chegou a ele uma lista de 13 nomes com mulheres notáveis, várias delas mulheres negras, juristas negras. Ele tem alternativas na mão dele. O Lula foi devolvido ao Planalto, Fabiola, pelo voto popular. E a Constituição dá a ele poderes para indicar ministro do Supremo. É a atribuição dele. Ele pode escolher quem ele bem entender, desde que o preferido dele seja brasileiro nato, tenha mais de 35 anos, menos de 75, que exiba ali um notável saber jurídico e ostente reputação ilibada. São essas as pré-condições que a Constituição estabelece. Não está dito lá que ele precisa nomear uma mulher, um homem, não. As condições estão lá previstas na Constituição e são essas. Agora, evidentemente, se ele escolhe mais um homem branco, ou o Pacheco, ou o Jorge Messias, ele vai estar perdendo a oportunidade de surpreender o país com uma boa novidade.
Esses dois nomes, eles vão lá, vão fazer, o Lula mesmo já escolheu coisa bem pior, né? Já escolheu ministro que foi, inclusive, ele mandou para o Supremo um personagem que foi reprovado 2 vezes em concurso para juiz, que é o caso do Dias Toffoli. Então, não será... Enfim, esses dois são melhores até do que essa opção que o Lula já fez em mandato anterior, né? Agora, ele poderia surpreender, Fabíola, faria um bem a si mesmo, a sua biografia, e essa coisa de ficar escolhendo indicados que lhe sejam fiéis, que já tenham serviços prestados a ele, não considera nem os serviços a prestar ao país, mas os que já foram prestados ao dono da caneta. Isso não faz bem a quem nomeia, Fabíola, não faz bem ao tribunal. Nesse momento, o Lula teria a oportunidade de surpreender. Então, você pergunta, o Pacheco é um bom nome? Vai ser mais um nessa constelação de 172 ministros, dos quais apenas 3 foram mulheres. Vai ser mais um ministro, né? Mas ele poderia surpreender, Fabíola.